nome do Corinthians número 1 nesse momento é o Dorival Júnior. Não significa que será o técnico. Tem muita coisa que a gente vai ambientar aqui do que está acontecendo dentro do Corinthians ou dentro dos Corinthians. Noticiário bem quente de Corinthians hoje. E aí, ao contrário de você que está com frio, né, Hernan? Tá um dia frio, aliás, aqui em São Paulo, né? Tá um friozinho, mas essa jaqueta aqui é super leve. Aqui estilosa, hein? Só para fazer, muito obrigado. É só para fazer um charme aqui no nosso estúdio, que é sempre geladito. Mas é o seguinte, ó, vou dizer para vocês, a gente tem que respeitar muito essa questão da saúde mental, o limite das pessoas. É importante a gente dizer que até ontem à noite o Tite estava apalavrado com o Corinthians, estava tudo fechado, o treino foi modificado, seria de manhã, passou para tarde, porque o Tite iria comandar esse treinamento à tarde. À noite, ele começou, durante a madrugada, começou a se sentir mal, né? Começou a ter ali uma crise de ansiedade, de manhã estava muito forte, os familiares do Tite ficaram muito assustados e aí ele decidiu recusar, encerrar as conversas. Uma pronta recuperação ao Tite e muita coisa aconteceu, né? Muita coisa veio à tona. O Flamengo, a saída, muito tempo na seleção brasileira e longe de um dia a dia de clube de pressão como é o Corinthians. Então, tudo isso pesou muito, o Tite ficou muito ansioso e acabou declinando da ideia. Então, assim, tem que respeitar muito. Eu vejo muito movimento de torcida falar, o Tite não quis mais uma vez, ingrato. Gente, não é isso. Saúde mental é coisa séria. Um assunto muito sério, o Hernan traz esse relato, o PVC vai trazer também, né, de como ele se sentiu durante a noite, que ele realmente passou mal, um momento muito difícil ali, que inclusive teve a presença dos familiares e por isso ele tomou essa decisão. Vamos falar mais sobre isso, mas vamos entender então o que aconteceu e de ontem à noite para hoje, realmente um rebuliço ali no Corinthians. E esse é o tema da nossa enquete agora, né, já que o Tite recusou. Qual deve ser o próximo passo do Corinthians? Quem que o Corinthians deve buscar para ser o novo técnico? Tá aí a pergunta para vocês já podem votar no nosso YouTube, também se inscrevam aqui no canal do All Sport, deixem o like de vocês. Após o não de Tite, o Corinthians deveria buscar o Fernando Diniz, contratar um estrangeiro, insistir em convencer o Tite ou tentar o Dorival Júnior. Essas são as opções, mas se vocês acharem que outro nome também é apropriado para o Corinthians, fiquem à vontade por aí. Posso fazer uma observação só? A nossa direção, André Lucena, trouxe as alternativas para mim. Eu não falei nada na hora, então não é para ser desleal, porque eu aprovei junto com ele a enquete. Mas a segunda, que é contratar um estrangeiro, é tão engraçada, não é? Outro dia eu estava conversando na quinta-feira sobre a história do Memphis estar convivendo muito intimamente com o Augusto Melo e com o filho do Augusto Melo e participando ativamente de decisões e dando opinião dele. Que é legítimo, um jogador que ganha 4 milhões de reais por mês pode perfeitamente fazer isso. Aí eu falei, mas ele está falando em igual idioma. Aí a resposta foi, ele já está falando o português da quebrada. O português da quebrada. Aí segue a conversa. Não, então o Corinthians vai ver se vai ser o Dorival, se vai ser o Tite ou se vai ser um estrangeiro. Eu falei, mas o Ramon Dias é estrangeiro? A resposta, não o suficiente. Não o suficiente. É a melhor de todas. Foi sério isso? Sério. Não o suficiente. Ele é estrangeiro. Tá muito perto aqui, tem que ser mais distante, tem que ser do outro lado do oceano. Estrangeiro, mas não o suficiente. O que é ser estrangeiro? Né? O suficiente. Tem que ser assim, lá de Portugal, tem que ser mais distante. Gente, vamos... E nessa enquete não cabe um Fábio Carille, não? Pois é, acho que cabe, hein? Um nome que está aí, né? Circulando, pressionado no Vasco. É um nome que circula nos bastidores do Corinthians, sim. E não é de agora. Agora também, mas é um nome que também já teve lá na pauta quando o Dorival Júnior era o nome mais quente, né? E a gente pode até fazer uma linha do tempo dessa questão do Dorival, mas para falar do Fábio Carille, o nome dele na gestão Augusto Melo foi muito forte quando o Ramon Dias fechou. Muita gente queria fechar. O Ramon Dias era a única opção. Não era. O Augusto Melo queria o Fábio Carille, né? Era o preferido do presidente. E é um treinador que está no Vasco. Eu tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente depois no jogo contra o Flamengo, no fim de semana, né?
E o Carille falou, ninguém do Corinthians ligou, nada, zero contato. Tenho carinho, tenho um respeito muito grande pelo Corinthians, gosto do clube, conheço o clube, mas até agora não teve nenhum contato. E o que eu sei de bastidor é que o episódio do Corinthians passado em relação ao Fábio Carille deixou meio que um aprendizado nele. Então, assim, digamos, tem uma negociação com o Fábio Carille aberta, ou se forem ligar para o Fábio Carille vai ficar na dele. Assim, até pela questão de aprendizado, de não ficar, falem com o meu empresário, falem com o meu empresário. Ele se arrepende muito disso, de fomentar isso. Até porque caiu mal no Santos, caiu né? mal no Santos e pode cair mal no Vasco também. Que ele falou sobre esse assunto. Mas é um nome citado, é um nome oferecido, é um nome que alguém sugere, que tem gente que tem sempre... identificação com o clube. Por que não? Eu acho que o ponto central nesse momento em relação ao Corinthians, a saída do Tite e quem vai chegar, a informação é que o primeiro nome que vai se tentar agora é o Dorival Júnior. Ontem, a informação dentro do Corinthians era que... Você precisa quebrar? Precisa ir para o break? Fica à vontade. A informação ontem era que o Corinthians não tinha conversado com o Dorival Júnior. E do lado do Dorival Júnior, a informação era a mesma. Então, é verdade que não tinha tido conversa. Até porque o Fabinho é muito próximo do Dorival Júnior, porque trabalharam juntos no Flamengo. E a ideia é, se o Fabinho ligar para o Dorival Júnior, vai contratar o Dorival. Então, não vai ligar. Não vai ligar nem para perguntar como é que foi a saída da seleção, porque vai parecer que tem um interesse subliminar, então evitou-se este contato. Essa é a informação que eu tenho, com a qual eu trabalho. E nesse momento, contava-se que o Tite ia acertar, como o Hernan disse, já tinha até mudado o horário do treino, para que o Tite desse o treino à tarde. Não tem Tite pela questão de saúde mental. Acho importante respeitar isso. Eu não posso olhar para Simone Biles quando determina que não vai competir nas finais dos Jogos Olímpicos e achar, puxa, como é importante a questão da saúde mental, e quando acontece a mesma coisa com o Tite, dizer, ele está refugando o Corinthians. Não, a informação tem uma questão de saúde mental para ser tratada e eu preciso respeitar essa informação. Ponto. A partir de agora, o Corinthians vai atrás do Dorival como primeira e não única opção. Esse é o ponto. Pode acontecer outras coisas? Pode acontecer outra coisa. Vamos retroceder um passo nessa história para a gente entender o andamento, antes da gente falar das possibilidades de quem será o novo técnico, como que o Corinthians recebeu essa notícia do Tite, porque realmente pegou o time de surpresa, né? Pegou a diretoria de surpresa, já estava tudo muito encaminhado, como o Hernan disse, a ideia já era anunciar e ele comandar o treinamento. E aí veio essa notícia e logo pela manhã a nota. Vamos ver a nota que o filho do Tite, na verdade, o Matheus Bach, que também é auxiliar dele, trabalha com ele, divulgou logo cedo. O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental e física. E aí acho que vale a gente ressaltar também que não é apenas uma recusa ao Corinthians, né? É uma pausa na carreira. Ou seja, é uma reflexão mais profunda. Não é rejeitar um time, mas é parar a carreira. Aí ele continua. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo. Mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Logo depois, o Corinthians se manifesta oficialmente, disse que o treinador já era esperado, mas decidiu recusar. Nota do Corinthians. Na manhã desta terça-feira, hoje, o Corinthians comunica que encerrou as negociações pelo retorno do Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, ele resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da saúde física e mental. Pode voltar aqui para a gente? O Hernan estava aqui, ele até saiu para apurar, saiu com o telefone aqui, porque hoje a gente sabe como é, né? A informação aqui vai ser tempo real, muita coisa acontecendo realmente no Corinthians. Mas, PVC, antes de ir para esse próximo passo, que é contratar o treinador, como é que o Corinthians recebeu? Porque, claro, né, tem que compreender uma questão de saúde mental que é muito acima do profissional, né, ele precisa se cuidar,
Mas me parece que é uma frustração também do Corinthians, já que estava tudo certo e isso acabou não se concretizando. Ninguém ficou feliz no Corinthians. Dá para dizer que teve gente que ficou brava no Corinthians. Cara, eu tava agora há pouco no banheiro, no toalete, aqui no... Bom, os bastidores mesmo, hein, gente? Bastidores. Bastidores Com dos detalhes. bastidores. Aí entraram dois corintianos que trabalham na limpeza. Aí começaram a falar, não, o Tite recusou. Não, mas por quê? Recusou porque não quer? Não, porque agora é o Bruno era um deles, esqueci o nome do outro, desculpa. Não, é porque agora ele não quer, mas... Não, aposto que ele descobriu que tem alguma coisa errada lá e decidiu que não vai. Mas os dois corintianos, um estava atribuindo, acho que corretamente, na minha avaliação, a questão da saúde mental, e o outro estava dizendo que tem alguma coisa errada lá dentro do Corinthians. Não está se chegando ao ponto, porque tem um ponto importante disso, que é, se o Tite quisesse dizer, não vou aceitar o Corinthians, porque neste momento o Corinthians não é o melhor trabalho para fazer, é absolutamente legítimo. Ou tem uma proposta melhor da Arábia, tô indo para lá. Mas assim, independentemente disso, cara, para aceitar o Corinthians hoje, me parece que o Corinthians é uma roubada, eu não vou. Se ele dissesse isso, ele estava errado. Não, era legítimo, uma decisão dele. Porque o Corinthians hoje é o clube que troca de técnico a cada 6 meses. Então, é diferente de quando o Tite foi em 2011, que era o clube que não mudava de técnico. Né? De 2008 a 2016, de 2008 a 2019, 2018 a 2016, quando teve 3 técnicos, que foram Mano Menezes 2 vezes, Tite 2 vezes e o Adilson Batista num hiato. Então, o Corinthians era o sinal da estabilidade. Hoje não. Ele pode perfeitamente acordar de madrugada e dizer assim, cara, mas vai ter aquele negócio, a mesma coisa que eu passei naquela coletiva do Flamengo, que o influenciador veio fazer pergunta de uma maneira meio obscura, vou passar pela mesma coisa agora. Cara, e aí tem uma crise de ansiedade. Repito, eu não posso tratar de modo diferente quando o Tite anuncia que tem um problema de saúde mental de quando a Simone Biles anuncia a mesma coisa. São 2 problemas equivalentes. Então, o tratamento de quem analisa precisa ser equivalente. E precisa respeitar isso. Ponto. Pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho diferente? Sempre pode, mas eu preciso respeitar a informação. O meu parceiro lá no toalete estava levando em consideração, ele descobriu alguma coisa lá no Corinthians. Ou seja, ele não estava desconfiando do Tite, ele estava desconfiando do Corinthians. Tem muito torcedor chateado também, e o torcedor ele é passional, porque o Tite já recusou o Corinthians outras 2 vezes, isso acabou ficando ali na memória do torcedor, especialmente no ano de 2023, quando depois ele assina com o Flamengo. E como foi uma recusa, assim, em que estava muito próxima essa assinatura de contrato, tanto que ele já era guardado para comandar um treino, o torcedor fica muito frustrado. Mas são coisas que fogem de um controle, né? A pessoa passar mal, ter uma crise de ansiedade à noite, é uma coisa que foge desse controle. Como que você vê isso, Hernan? E também como que o Corinthians, a diretoria, recebeu essa notícia e também não ficou muito satisfeita. Eu vou até fazer um suspense aqui, porque eu saí, atendi uma ligação e eu tenho uma notícia importante sobre a negociação, sobre o próximo técnico do Corinthians. Coisas vão acontecer hoje e já estão acontecendo. Não, que se você saiu, todo mundo já sabe, já avisei para todo mundo que você estava procurando. Mas é importante falar sobre isso, porque, assim, o Tite já estava com o retorno, estava tudo pronto, o clube já estava preparando aquela volta dele triunfar, um cara que é campeão do mundo, campeão pela Libertadores e tal. Internamente no clube já se estava comemorando essa volta, principalmente funcionários que gostam do Tite, os mais antigos e tal. E o Corinthians recebeu de maneira, ficou surpreso, mas também respeitou, né? A nota do Corinthians obrigado Tite, boa recuperação e tal, mas assim, acabou que virou um pepino, né? Um abacaxi para descascar, porque na busca por um novo técnico. Estava contando com aquilo, é uma frustração grande. Frustração muito grande, mas ficou muito mais do lado da lamentação do que tipo assim, que absurdo. Pô, Tite, como é que você vai passar mal e vai falar não? Houve um entendimento, né?
Houve um entendimento, ficou muito mais na lamentação e, claro, desejando a recuperação do que propriamente algo assim. Ninguém dessa gestão mais vai procurar o Tite. Se o Tite, de repente, daqui a 2 meses, 1 mês e meio, aparecer num clube, pode ser que tenha algum ruído de bastidor. Mas aí não vamos ficar especulando nada em cima de alguém que está cuidando da saúde, que acho que é o respeito a esse sinal nesse momento. É o respeito que a gente tem que ter nesse momento. Se tiver um outro capítulo, é outro capítulo. Aí é um próximo capítulo. Mas no Corinthians foi esse o cenário. E aquela correria para você soltar uma nota e tal, porque logo depois que o Matheus fez a postagem no Instagram, o Corinthians emitiu uma nota também no mesmo tom, no mesmo caminho. E do ponto de vista do Tite, claro, primeiro, né, a nossa preocupação em relação a ele, a gente sabe como essas questões são tão relevantes, cada vez mais, por isso é importante falar sobre isso. O PVC citou a Simone Biles e temos tantos outros casos, não só no esporte, mas no mundo, né? E, aliás, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, então é importante a gente falar sobre isso. E quando ele fala uma pausa na carreira, me dá uma interpretação de que é algo que ele realmente precisou parar e refletir, de que é algo que não é tão simples assim. A gente já tem algo nesse sentido de que o Tite realmente sentiu que falou, olha, tá pegando mesmo, é melhor para eu buscar um tratamento. Como que ele tá nesse momento? A questão é assim, muito tempo longe de dia a dia de clube, uma volta ao Corinthians, onde ele foi multicampeão, o Corinthians levou o Tite à seleção brasileira. Quando o Tite sai do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão mundial, era uma unanimidade na seleção. Todo mundo falava, o Tite é o cara, agora é o momento. Então, assim, chega numa seleção, 2 Copas, a carreira dele teve uma ascensão muito grande, e aí, de repente, vem o Flamengo, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, da maneira que ele saiu, criticado, xingado, vaiado. Então, ele decidiu dar uma esfriada. E aí, quando você retoma, opa, peraí, é o Corinthians, é o clube que eu conheço, é onde a torcida me adora. E não estou nem colocando, não estou nem levando em consideração a questão do ruído que teve ali quando foi na gestão do Ilho, que ele falou, não vou, e de repente ele foi para o Flamengo. É uma questão mesmo de um desafio, né? de um desafio gigantesco. E ele criou aquela expectativa, beleza, vamos lá, vamos fechar, e aí bateu aquilo. E essa questão de crise de pânico ou crise de ansiedade, no caso do Tite, é tudo muito silencioso, né? Você não tem como prever. Eu tô saindo ali, vou no frio e vou de regata, eu posso ficar resfriado, você corre o risco, dormir com o ar-condicionado ligado. Essas coisas, elas são muito sensíveis, né? E quando o Tite teve isso, a família percebeu e ficou muito assustada. E aí se chegou a essa conclusão, gente, é melhor parar. E eu acho que foi a melhor decisão. O ponto é que seu lado do Tite, certo? Seu lado do Tite é saúde. Está resolvido. É indiscutível. Teu lado Corinthians. Ontem, quando no final do dia ficou claro que o Corinthians tratou o Tite como opção 1, porque, repito, dos dois lados, tanto do lado Corinthians quanto do lado do Dorival, o que se diz é que não houve procura na semana passada do Corinthians pelo Dorival. Não tem o Dorival ficou chateado, o Corinthians ficou chateado, não teve procura. O Corinthians não procurou o Dorival na semana passada, procurou o Tite. Nem uma sondagenzinha ali? O que eu tenho é, o Fabinho, se tivesse ligado para o Dorival, contrataria o Dorival, porque o Fabinho e o Dorival têm uma afinidade muito grande. Então, por isso, o Fabinho evitou ligar para o Dorival e não ligou para o Dorival. Essa é a informação com a qual eu trabalho. Claro que todo mundo pode ter informações diferentes. Bom, então não teve. Então é o Tite. Quando ficou claro ontem à tarde que era o Tite, a situação ficou a seguinte: o Corinthians deixa claro que há um convite para o Tite. Então o Tite vai ser o técnico do Corinthians? Dependia do Tite. Porque sempre depende. O Luísa, quer ir no cinema comigo hoje à noite? Eu fiz um convite para o Luísa ir no cinema comigo hoje à noite. Depende de quem? Falou, não quero. Zerou. Acabou. A gente está partindo de uma premissa, e partiu no caso do Santos, e partiu no caso do Grêmio, e parte no caso de todos os clubes que demitem técnico, de que o clube é o ponto mais alto da carreira de alguém. Mas o cara pode não querer trabalhar lá. A gente está vendo isso acontecer com o Santos agora. Claro. 4 técnicos já recusaram o Santos. Então,
Você quer trabalhar comigo? Não. E aí, qual é o problema?